Olá, gente. Bom dia para vocês. É bom que é de manhã, minha voz é um pouco mais grossa, assim, que nem o Gerê, né? Eu só quero dar uma olhada em vocês. Todo mundo aí, já viu o Serjão lá, artilheiro ontem lá no jogo. Tá, agora eu vou tirar o óculos para poder enxergar a Bíblia, e aí eu não enxergo mais vocês. Isso é coisas da idade, né? Muito prazer em estar aqui, poder rever os irmãos queridos com quem nós tivemos contato há muitos anos lá em São Paulo, e também conhecer vocês, né? Que são de todo o Brasil. Está sendo um tempo muito bom. E aqui é um lugar muito agradável, né? Muito bom, muito gostoso. Campinho de futebol, pertinho, assim, né? Dos quartos. Todo dia a gente pode estar lá, né? Jogando. Que bom, gostoso. Compartilhando o que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso que é o melhor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia num texto que eu acredito que é bem conhecido e que eu, particularmente, sempre gostei muito, que é Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Eu me lembro, anos atrás, lá no seminário, a gente saía para uma semana de ministério com os alunos, e nós fomos para o Rio de Janeiro com um grupo de alunos para a igreja de um dos alunos. E aí nós saímos do seminário e logo entramos numa estrada, para quem conhece a Dom Pedro, que vai até a Dutra, e aí a gente segue para o Rio de Janeiro. Estávamos todos felizes, em grupo, né, imaginando que nós íamos encontrar o ministério lá no Rio de Janeiro. E numa determinada curva da estrada, nós presenciamos bem em nossa frente um acidente, e um caminhão capotou. Imediatamente nós paramos, os carros foram parando, e aí os alunos, né, até meio curiosos, saíram, foram se aproximando do caminhão, e lá tinha um motorista preso e desesperado. E aí os alunos começaram a falar com ele, acalmá-lo, e alguns já estavam chamando o resgate. E naquela oportunidade eles compartilharam com aquele homem um pouco da realidade de Deus. Obviamente bem contextualizado para o momento dele ali. Mas o que foi interessante para nós, depois que prosseguimos a viagem, é pensar na amplitude dessa obra de Deus, nesse ministério que a gente chama, e pensar que às vezes ele começa bem antes daquele local que a gente está imaginando que vai realizar o ministério. Isso ilustra um pouco do que essa passagem, eu creio, quer comunicar. Mateus 9, versículo 35 até 38. Texto muito conhecido. Ele diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Durante muito tempo eu olhei para essa passagem quase imaginando que Deus tem uma necessidade e Ele precisa de mim. Aliás, eu acho que nós estamos num lugar aqui onde muitas vezes essa ideia pode transparecer, porque é uma escola missionária.
em contextos missionários, em contextos de conferências missionárias, muitas vezes, me parecia que realmente Deus estava assim, meio que desesperado atrás de gente para poder ajudá-lo na obra. E aí, mais recentemente, eu fui novamente dirigido para essa passagem e comecei a estudar de novo, e aí me veio algumas revelações diferentes um pouco a respeito desse texto. Algumas percepções interessantes, e é por isso que é tão legal a gente estudar a Bíblia, estudar. Tenho falado isso para esses irmãos do primeiro ano. A gente sempre está aprendendo, porque o tesouro é inesgotável, né? A fonte ela é muito rica. E aí eu descobri algumas outras coisas preciosas nesse texto que para mim tem sido muito importante, para a minha visão da vida, a minha visão do ministério, a minha visão da obra. Eu queria compartilhar essas ideias que eu tirei desse texto aí, o que o texto comunica. Primeira é que a colheita ou a seara, eu lembro que eu fiz esse esboço numa outra versão que não é tão inspirada como a atualizada, não estou brincando. É a NVI. A NVI é muito boa, tá? Só estou brincando mesmo, tá ok? Mas a palavra aqui está trocada. Ela usa a palavra colheita, como a NVT também usa a palavra colheita. Ela dá uma ideia boa. Aqui a atualizada usa a palavra seara. A colheita parece que é mais o resultado que está acontecendo, né? A seara parece que é mais o local aonde a coisa acontece. Mas, enfim, é a mesma coisa. A primeira ideia é a seguinte: a colheita é grande. Essa seria a mensagem principal desse texto aí, né? A colheita, a seara é grande. E é justamente em cima dessa ideia que muitas vezes se fazem os apelos missionários. Mas a colheita é grande porque Jesus está trabalhando. Essa era uma ideia que eu não percebi nesse texto. O versículo 35 mostra isso. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ele tinha um ministério intenso, ele tinha um trabalho intenso, e é óbvio, porque ele estava ficando famoso e as pessoas o perseguiam e ele atendia as pessoas. Ele percorria todas as cidades e povoados, fazendo 3 coisas: ensinando, existem 35 ocorrências desse verbo nos evangelhos, ele pregando, existem 32 ocorrências desse verbo, e curando, aí 35 ocorrências também. Ele tinha um ministério constante, Jesus não parava, ele estava sempre trabalhando. Aliás, se você notar, logo depois da cura daquele paralítico no poço de Betesda, João capítulo 5, no versículo 17, já confrontando os fariseus que o criticaram, porque o homem aleijado lá foi trabalhar num sábado. Imagina que coisa absurda, né? E aí eles foram falar com Jesus e reclamar e tal, e aí Jesus tem uma palavra com eles e ele diz assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Inclusive Deus trabalha aos sábados, poderíamos dizer aos domingos. Quando começou esse trabalho? Começou quando Adão e Eva pecaram lá no jardim. Deus tem um trabalho intenso, constante, persistente, amoroso, de resgatar esse homem que se afastou dele. E Jesus estava trabalhando também. A obra é dele. E ele está trabalhando. E quando Deus trabalha, a colheita é grande. E nós somos privilegiados de podermos participar disso e fazer junto com ele essa colheita. Mas a primeira ideia importante desse texto é essa: a seara, a colheita é grande porque Jesus está trabalhando. A gente encontra com pessoas diariamente. Quando essa consciência de que Deus está trabalhando constantemente
de que Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele conhece o coração de cada ser humano. Quando essa ideia está na nossa mente, fica sempre mais leve para nós a ideia de ministério, de evangelismo, de obra do Senhor. A segunda ideia do texto é que a colheita é grande, porque Jesus enxerga a necessidade espiritual das pessoas. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E é interessante. Imagina Jesus cercado de gente, aleijado, cego, mudo, pessoas miseráveis, leprosos, necessidades mil ao seu redor, situações extremas de decadência física. E ele enxerga uma outra necessidade. Compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele vê as pessoas nas suas maiores necessidades. E quando a pessoa pode enxergar a alma, o coração, o que não se vê com os olhos, as necessidades são bem maiores. Pessoas que estavam sem Deus, que é o pastor. Por isso estavam aflitas e desamparadas, elas não tinham direção espiritual para suas vidas, elas não tinham referência. Jesus enxerga essa necessidade e a Bíblia diz que ele se compadeceu. A palavra é muito forte aí, a palavra que vem da ideia das entranhas, que era o que eles pensavam, o que eles pensavam certo, tá? Era o centro da vida emocional. E hoje, quando a gente olha para as doenças, para as situações de enfermidade, a gente vê que realmente estômago, entranhas, tem tudo a ver com o nosso ser total, né? Jesus se compadeceu, ele muito mais do que dó, muito mais do que aquela pena que a gente sente, mas é extremamente passageira, é uma empatia com a dor, com a situação, com a miséria espiritual dessas pessoas. A verdadeira compaixão é uma ação de Deus nas nossas vidas que nos faz avaliar as verdadeiras necessidades das pessoas. A gente não se ilude com a aparência externa, mas a gente consegue enxergar o que está dentro. E às vezes, dentro desse sorriso, dentro dessa roupa bonita, dentro dessa aparência saudável, tem uma pessoa em frangalhos, tem uma pessoa em dificuldade, tem uma alma angustiada, tem uma pessoa ferida, tem uma pessoa apavorada com a vida e com a morte, a possibilidade da morte. A seara, a colheita é grande, porque Jesus enxerga a necessidade espiritual das pessoas e a carência espiritual é enorme. A carência material, o mundo pode socorrer, as pessoas podem se solidarizar, podem estender a mão, mas a carência espiritual só Deus supre. Terceira ideia desse texto é que a colheita é grande em comparação com os trabalhadores disponíveis. Isso está no versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Infelizmente, séculos de cristianismo se encarregaram de tornar a visão da obra do Senhor como algo para poucos cristãos. E eu me incluo nas pessoas que transmitiram essa ideia. Na verdade, a obra do Senhor é para todo o cristão. A Bíblia, no Novo Testamento, toda vez que aparece a ideia do chamado, é o chamado para a salvação.
E nesse chamado já está embutido esse certo, esse dito chamado para missões, para ser pastor, para ser educador cristão, para o campo tal, o campo... É a salvação. É o se tornar filho de Deus, é o ter sido reconciliado com Deus, que nos coloca no ministério da reconciliação. Na verdade, eu tenho tido a experiência de algumas vezes, pela graça de Deus por um lado e por necessidade do outro, de parar por um tempo o chamado ministério de tempo integral. E nesse momento a gente fica parado, pensando, refletindo, e eu tenho uma verdade que Deus tem colocado no meu coração. O ministério é a vida quando é vivida integralmente para o Senhor. É isso. Então hoje eu estou nesse momento de parada. Por isso o Fábio nem falou do meu ministério atual. Na verdade eu tenho um ministério atual que é cuidar da minha sogra. E é um baita desafio. Não porque sogra é essa ruindade que a gente sempre ouve por aí. Ela é preciosa para nós. Ela teve um AVC recentemente, nós estamos cuidando dela porque ela estava sozinha. Mas eu estou sem um ministério, eu sou pastor por muitos anos e eu hoje estou fora de um trabalho pastoral, assim. Então, a verdade está batendo de novo na minha cabeça. O ministério é a minha vida quando ela é vivida integralmente para Deus. Os trabalhadores não estão disponíveis, talvez porque têm uma ideia errada, que precisam um chamado especial para ajudar o Senhor nessa colheita, ajudar o Senhor nessa colheita. Todos os aspectos da nossa vida fazem parte do testemunho que nós devemos dar do Evangelho, da graça de Deus. Desde pagar as contas, e eu estou me lembrando aqui que eu estou devendo R$10 naquele churrasquinho de ontem lá, preciso pagar isso aí, e manter a casa em ordem, o quarto em ordem, tudo isso, até pregar o Evangelho para uma pessoa, isso é obra do Senhor. Se nós não ganharmos essa visão, por muitos, muitos anos ainda vai ter essa ideia, os trabalhadores são poucos. John Stott disse o seguinte: todas as coisas são sagradas, no sentido de que pertencem a Deus. Nada é secular, no sentido de que nada exclui Deus. Nosso Deus, por ser religioso demais, acaba sendo pequeno demais. Nós precisamos ampliar a visão a respeito de Deus e das suas coisas, incluindo a sua obra. Nós somos muito reducionistas e nós temos a tendência de começar a reduzir justamente quando a gente começa a treinar e a estudar e se aprofundar na palavra, porque a gente quer fazer definições, a gente quer explicar, e todas as explicações e definições e escritos que a gente faz a respeito de Deus terminam sendo, em certo sentido, reducionismos. Aí a gente precisa parar e lembrar, nós não temos como definir totalmente. Nós não temos como escrever, como explicar. A gente tem que sempre renovar a nossa mente com essa ideia de que Deus é muito maior do que as nossas definições, as nossas percepções. E quando a gente contempla essa grandeza de Deus, eu creio que fica muito mais coerente, e eu diria até muito mais interessante participar disso que Deus está fazendo. Então, até aqui nós vimos 3 ideias, né? A colheita é grande porque, em primeiro lugar, Jesus é quem está trabalhando. E óbvio, onde Deus está trabalhando, tem muitos frutos. A colheita é grande porque Jesus enxerga a necessidade espiritual das pessoas, não é só material. A colheita é grande em comparação com os trabalhadores disponíveis. Não estão disponíveis porque estão esperando um chamado especial de Deus. Quarta e última ideia que esse texto transmite. A colheita é grande porque ela é do Senhor. É Ele quem opera e produz os resultados. É Ele quem chama e envia os trabalhadores.
O nosso papel é orar para que Deus nos abra os olhos para enxergar o campo. Nós precisamos parar de enxergar a colheita, a seara, como a nossa obra e passarmos a concentrar nossa atenção naquilo que Deus está fazendo. Versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara. Eu nunca tinha me apercebido dessa expressão, o Senhor da seara, o dono da seara. O dono da obra, para que ele mande trabalhadores para a sua seara. A colheita e a seara são grandes porque elas pertencem ao Senhor. São do Senhor. É um trabalho dele. É ele quem está trabalhando desde Adão e Eva lá, para restaurar o homem, para alcançar o ser humano. Jesus, o seu filho, trabalhou aqui encarnado durante todo o tempo, nem respeitou o sábado, porque a obra é dele, o trabalho é dele. Ele está trabalhando, nós é que precisamos perceber como e participar desse trabalho. Deus não tem necessidade nenhuma. Eu me lembro anos atrás, numa igreja em que eu servia, eu resolvi aquele tradicional, agora não existe mais nem isso, abertura de escola dominical. Tinha uns 15 minutinhos ali que a gente fazia uma abertura, depois separava para as classes, né? E eu resolvi falar sobre os atributos de Deus, cada vez um, né? E um determinado domingo eu falei sobre a autossuficiência de Deus, que Deus não tem necessidade nenhuma nele mesmo. Ele não criou o homem porque faltava alguma coisa, né, para ele. Depois de explicar um pouquinho a respeito disso, separamos para as classes, veio um presbítero e falou, eu tenho um problema bem sério. Eu falei, o que é? Ele falou, é o seguinte, ele estava ensinando numa classe de novos convertidos, visitantes, mais evangelística. E aí ele disse o seguinte, eu tenho falado para a turma que assim como nós, o ser humano, tem um grande vazio no seu coração que só Deus pode preencher, Deus também tem um grande vazio no seu coração que só o homem pode preencher. E eu falei para ele, nós temos um grande problema. Não é nada disso, né? Eu até entendo o que ele queria dizer, né? O anseio de Deus para ter o ser humano perto dele, isso eu concordo plenamente, é bíblico. Deus vai preparar um lugar e vai voltar, e lá em João capítulo 14 diz que ele vai voltar para que nós estejamos com ele. Simples assim. Ele quer. Agora, que Deus tenha um vazio existencial que só o homem pode preencher. Agora, de outras formas mais sutis, nós podemos ter a mesma ideia de que Deus tem grandes necessidades. Eu termino dizendo o seguinte, pouco tempo atrás, eu ouvi um pastor conversando com outros pastores, e ele contou a triste experiência, embora muita coisa boa na vida do pai dele, que era um pastor por muitos anos, bem tradicional, com aquela visão, né, que a obra do Senhor e tal, mas disse que ele negligenciou por um tempo até a sua esposa, que estava com câncer. Quando o filho o confrontou e falou, pai, o senhor precisa dar um pouquinho mais de atenção para a mãe, ela precisa do Senhor nesse momento. A resposta dele foi, mas filho, a obra do Senhor não pode parar. À luz desse texto, a obra do Senhor não para. Agora, imagina o que o Senhor está dizendo. Se eu paro, a obra do Senhor para. Não é uma petulância muito grande? Claro que esse irmão nunca imaginou que ele estava falando uma coisa dessa, mas é exatamente isso. A obra é do Senhor. Ele está fazendo, Ele está salvando, Ele está alcançando, Ele está curando. As pessoas estão sendo afetadas pelo trabalho do Espírito Santo. Minha responsabilidade, disponível para colher junto com Deus esses frutos.
Vamos terminar com uma oração. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Como podemos estar próximos, envolvidos com a verdade da Tua palavra. E quantas ideias erradas podemos estar abrigando em nossos corações e nossas mentes a respeito de Ti, da Tua natureza, do Teu plano, a respeito da Tua vontade e da Tua obra. Mas eu peço, livra-nos disso, Senhor. Ajuda-nos a ter uma mente perceptiva das verdades preciosas que a Sua palavra nos revela. Usa esse dia na nossa vida para nos gravar essas lições de que o Senhor é um Deus que está trabalhando, porque o Senhor nos ama. O Senhor ama o mundo. E o Senhor está fazendo o teu trabalho de uma maneira muito, até para nós, incompreensível. O Senhor está nos chamando para ajudá-lo, para participar disso. Que a experiência nossa do dia a dia vá nos capacitando a enxergar essa realidade. E Deus, usa-nos, usa-nos. Faz de nós instrumentos nessa seara, nessa colheita que é grande porque é do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.